Apocalipse, capítulo de número 2. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 7. Vamos ler a mensagem de Jesus Cristo, ou a carta que ele pediu para que João, o apóstolo João, escrevesse e enviasse à igreja que estava em Éfeso. Vamos ler. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tem, contudo, ao teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Poderoso Deus, mais uma vez eu quero entrar em tua presença, pedir que o Santo Espírito, ó Deus, possa estar destampando os nossos ouvidos, abrindo o nosso coração, o nosso entendimento, para que no momento da administração da tua palavra haja transformação, renovação, gozo, Pai, e que o teu povo realmente possa entender o objetivo para o qual o Senhor enviou o teu anjo a revelar todas essas coisas, o apóstolo João, e enviar esta carta à tua amada igreja. Tu és aquele que conserva, ó Deus, a igreja em tuas mãos e que anda no meio dela. Que o Senhor nos abençoe nesta noite, em nome de Jesus, e todos digam amém. Amém, meus irmãos. Nós vamos pregar hoje, iniciando uma série de mensagens em cima, das cartas às 7 igrejas da Ásia Menor. Essas cartas foi o próprio Jesus que falou para João e mandou João, o apóstolo, enviar estas cartas a essas igrejas. A carta da igreja de Éfeso tem diversas mensagens aqui. Não há como a gente extrair tudo que tem aqui, mas eu vou tentar sintetizar e trazer uma mensagem para o meu coração e para o seu coração. E tentar trabalhar em cima de um tema que é: lembra-te de onde caíste e arrepende-te. Amém? Amém. Lembra-te de onde caíste e arrepende-te. Por quê? Esta carta é uma carta direcionada a uma igreja. Uma igreja que já tinha membros maduros. Uma igreja que já havia sido fundada pelo apóstolo Paulo. Paulo, por 3 anos, chega ali pregando, ensinando, levantando líderes. Depois Timóteo, depois João, o próprio João, e também Apolo. Éfeso era uma cidade portuária, centro comercial e político. Todo mundo que iria viajar para a Ásia Menor, a primeira parada era em Éfeso. Ali existia um teatro que cabia de 24.000 a 30.000 pessoas sentadas. Veja como essa cidade era avançada. Nós não temos hoje em dia muitos teatros, nos dias atuais, que cabe esse público. Ali existia um grande templo dedicado a uma deusa chamada Diana, também conhecida por Artemis. Essa deusa era conhecida como uma deusa da fertilidade. Daí você imagina o que ela exigia
de seus adeptos, promiscuidade, sexo desenfreado. E foi nesse contexto que Paulo fundou a igreja. Quando você lê Atos dos Apóstolos, as pessoas se convertem lá nessa cidade, queimam seus livros de bruxaria, se entregam ao Senhor, queimam no fogo esses livros caríssimos. É nesse contexto que Paulo está ali fundando aquela igreja. Essa igreja, quando você lê a carta de Paulo, não a carta de João, à igreja de Éfeso, mas a carta de Paulo, né, que é conhecido como a carta de Éfeso, né, aos Efésios, você vê o quão essa carta é rica teologicamente. É uma das cartas mais ricas no que se fala em teologia, em revelações. Se você não leu ainda, leia a carta de Éfeso, a carta de Paulo aos irmãos de Éfeso. Uma carta riquíssima. O capítulo 1, 2, 3 fala de coisas que Paulo revela, que Paulo ensina aqueles irmãos sobre salvação, sobre como Deus resolveu salvar a humanidade, sobre como Deus escolheu os judeus e também os gentios para ser parte do seu povo. E a partir do capítulo 4 ele desenvolve a prática do verdadeiro cristianismo. Uma carta riquíssima teologicamente falando, doutrinariamente falando. Então essa igreja ela teve os melhores líderes, posso dizer: Paulo, João, Timóteo e Apolo. Essa igreja tinha que ser bem fundamentada teologicamente. Uma igreja que conhecia a palavra com profundidade, que sabia defender a sua fé, alicerçada na rocha. Porém, apesar de ser fiel doutrinariamente falando, essa igreja foi advertida por Jesus a se arrepender, a lembrar onde caiu e voltar à prática das primeiras obras, que seria voltar ao primeiro amor. E a pergunta que eu devo fazer para mim e para você é: como pode uma igreja ser fiel doutrinariamente e ao mesmo tempo abandonar o primeiro amor? Esquisito isso. É uma dúvida que fica: como essa igreja era fiel doutrinariamente, fiel à palavra de Deus, mas ao mesmo tempo Jesus disse que ela deveria lembrar de onde caiu e voltar às práticas das primeiras obras. Então eu vou usar as palavras de Jesus. É Jesus fazendo raio-x da sua igreja. Não é um apóstolo, não é um pastor, não é um missionário, não é um irmão da igreja. É o próprio Jesus se revelando para a igreja, diagnosticando aquilo que a igreja tem de bom, ele elogia o que ela tem de bom, ele critica aquilo que precisa melhorar e dá o remédio. Então nós devemos atentar sempre para essas cartas, levando elas muito a sério, porque é o próprio Jesus falando à sua igreja. E quando eu leio essas cartas, eu fico imaginando: Jesus, que carta se parece mais com o Betel brasileiro? Ou será que o Betel tem um pedacinho de cada dessas cartas? Eu não sei como, né? Tem coisas que a gente identifica, lógico, que na nossa igreja não tem. Porém, eu quero que você possa extrair dessa mensagem coisas que sua vida precisa melhorar, que a minha vida precisa melhorar. Então, vamos lá. O primeiro ponto é: Jesus, ele reivindica em todas as cartas, como também esta, que devemos ouvir a sua voz. Ou seja, devemos ouvir o que diz Jesus acerca da nossa igreja, acerca da nossa vida espiritual. É muito fácil, muitas vezes, julgarmos a igreja dos outros. Olha, aquela igreja tem esse defeito, o pastor daquela igreja não sei o quê, os irmãos daquela igreja assim, o louvor daquela igreja assim, aqueles irmãos não oram, aqueles irmãos não evangelizam. Mas Jesus aqui não está falando de outras igrejas para Éfeso, ele está falando dos defeitos e das virtudes da igreja de Éfeso, para que aqueles irmãos pudessem se consertar, pudessem se arrepender,
Porque, via de regra, o nosso costume é olhar para a vida alheia, para a igreja alheia, para os erros alheios. E aqui Jesus está reivindicando que quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ouça, você é betelinho, você é da igreja Betel, ouça hoje o que Deus está falando para a sua vida. Jesus está dizendo, primeiramente, que Ele é quem conserva os pastores com sua destra fiel. Logo no primeiro versículo, ele diz que tem as estrelas na sua mão direita. E quando você lê o verso de número 20, no capítulo 1 diz: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Ou seja, ele está dizendo que quem sustenta os pastores? Ele. Os verdadeiros pastores estão aonde? Nas mãos de Jesus. Jesus é quem nos conduz, é quem nos ensina, é quem nos dá a visão, a palavra e revela. Veja o respeito de Jesus. Jesus manda João entregar a carta a quem? Ao anjo. Não é? Muitos membros não respeitam seus pastores, passam por cima da autoridade de seus pastores, mas aqui Jesus está respeitando os seus pastores e dizendo que eles estão na sua mão. É Ele quem sustenta, é Ele quem provê, é Ele quem dá o sustento, é Ele quem dá toda a provisão aos seus amados pastores, e Ele considera eles como anjo da igreja, porque são eles que cuidam dos amados irmãos. E Ele diz mais: eu ando no meio dos 7 candeeiros. Ou seja, você não está percebendo talvez, você não está vendo talvez, sentindo, mas Jesus está aqui agora, andando no meio desta igreja. As pessoas estão desapercebidas dessa realidade espiritual, de que todas as vezes que estamos reunidos em nome de Jesus, Ele se faz presente. E Ele está aqui nessa noite, Ele está presente aqui, sondando mentes e corações. Ele conhece as suas obras, conhece a sua vida. Ele sabe o que você fez nesse dia, Ele sabe o que você fez durante toda a semana. Ele sabe qual é o desejo do teu coração, a motivação do seu coração, quais são os seus pensamentos nessa noite. E Ele está sondando, conhecendo e julgando. E às vezes nós estamos desapercebidos da igreja. Pensamos que Jesus está longe, mas Ele está presente. Talvez Ele esteja agora aí do teu lado, batendo na porta do seu coração, dizendo: ei, eu estou querendo entrar nesse coração duro, rebelde, resistente à minha voz. Mas quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Depois Ele diz que conhece as obras da igreja de Éfeso. Interessante, nós fazemos um contraste aqui, porque Ele destaca que essa igreja era a igreja laboriosa. Eu conheço o teu labor. Aí as pessoas que não conhecem bem a Bíblia, as Escrituras Sagradas, vão dizer: pastor, uma igreja fria é uma igreja que não trabalha. Rapaz, uma igreja que não trabalha talvez já apostatou da fé. Aqui Jesus está dizendo que essa igreja era fria. Sabe por quê? Porque ela abandonou as primeiras obras. Não era porque ela não fazia obras, mas porque abandonou as primeiras obras. Veja que labor aqui é uma palavra que é igual a um trabalho árduo, esforçado, que você soa, que você se cansa. E os irmãos de Éfeso têm esse tipo de trabalho para Deus. Trabalho árduo, laborioso. Jesus disse que viu a perseverança dessa igreja. O irmão frio é irmão que não persevera na igreja. Ora está na igreja, ora não está, ora está no ministério. Jesus está dizendo que essa igreja era laboriosa e perseverante. Mas ao mesmo tempo Ele está dizendo
dizer que frieza espiritual é não vir à igreja. Meu irmão, não vir à igreja já está praticamente apostatando da fé. Jesus trata assim: quem o abandona, ele trata como apóstata, não como frio. Ele trata como frio quem está dentro da igreja fazendo as coisas erradas, porque não está em comunhão com ele, porque não está ouvindo a voz dele, está fazendo o que quer, do jeito que quer, da forma que quer. Muitas vezes está pregando o que quer, está cantando o que quer, está fazendo as coisas da sua própria forma. E Jesus está dizendo: olha, vocês têm amor, têm perseverança, mas a motivação está errada. O coração não está em mim. Segundo ele diz que viu também essa igreja sendo fiel doutrinariamente. Eu conheço as suas obras, o seu labor, a sua perseverança, que não pode suportar homens maus. Olha para o texto. Não pode suportar homens maus. Aqueles que se declaram apóstolos e não são. Vocês os acharam mentirosos, mas têm perseverança e suportaram prova, perseguição por causa do meu nome, mas não deixou o quê? Esmorecer. A igreja continuou pregando o evangelho, sendo fiel à doutrina, sendo fiel ao nome de Jesus. Mas ele vai dizer depois: eu tenho contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Meu irmão, não adianta, muitas vezes nós temos fidelidade doutrinária se não temos amor por essa doutrina, amor pela palavra. Como é que você recebe palavras como essa? Com alegria, com satisfação? Como é que fica o seu coração ao ouvir a palavra de Deus, ao ouvir ao culto? Será que você está semelhante a Davi, que dizia: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor? Muitas vezes as pessoas estão na igreja, é verdade, de segunda a domingo, não faltam culto, oram, lê Bíblia, trabalham, mas fazem isso praticamente no piloto automático, parece um zumbi de gospel. Faz sem emoção, faz sem paixão, faz sem devoção, faz sem alegria. E não é isso que Jesus quer para a sua igreja. Ele quer uma igreja laboriosa, sim, perseverante, sim, fiel, sim, mas acima de tudo, uma igreja que faça por amor, por paixão, que o ame, que tenha comunhão com Ele, que se agrade de estar com Ele, que tenha prazer em estar com Ele. Jesus está dizendo a esta igreja que ela deveria se arrepender de fazer estas coisas sem amor. Tem muita gente fazendo, cantando, pregando, mas não é por amor a Jesus. Não é por amor a você que está aí. É por amor a dinheiro. É por amor a si mesmo. É por amor ao ministério dele. É por amor à placa da igreja dele. É por amor ao ego dele. E Jesus aqui está reivindicando que esta igreja faça as coisas porque o ama, porque é apaixonada por ele, porque não sabe viver sem ele, porque ele é a razão dessa igreja. E é por isso que essa igreja está fazendo. E é por isso que essa igreja é perseverante. E é por isso que essa igreja resiste em meio às heresias, os falsos mestres, os falsos apóstolos, porque ela ama o Deus verdadeiro, porque ela ama Jesus. Porque sem Jesus ela não pode fazer nada. Porque ela entendeu que Jesus é a razão dela servir, dela adorar, dela trabalhar, dela orar. E que Jesus seja assim para mim e para você também. E Jesus vai falar para essa igreja: olha, caso vocês não se arrependam, eu vou mover o seu candeeiro. Nós lemos no verso 20 do capítulo 1 que o candeeiro é a igreja. A cidade de Éfeso, que quer dizer desejado, como eu já disse, já tinha sido removida do seu lugar. E Jesus está usando a história da cidade para dizer àqueles irmãos que, se caso eles não se arrependessem de fazer as coisas sem amor, sem a motivação correta, aquela igreja ia ser o quê? Removida daquela cidade.
Ele está responsabilizando não apenas o pastor. Ele está responsabilizando não apenas um membro da igreja. Ele está responsabilizando toda a igreja a se arrepender e a fazer as coisas da maneira correta. Jesus diz que está a favor dela, porque ela não suportava os hereges, os falsos mestres, apóstolos. E ele vai dizer que tenho a teu favor que vocês odeiam as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. E eu costumo dizer sempre em minhas pregações, em meus ensinos, você sabe qual é o sentimento de Jesus para com o falso mestre, com os hereges? Ódio. Ele não gosta, ele detesta pessoas que falam em nome dele sem ele mandar. Pessoas que dizem profecias, visões e sonhos em nome de Deus sem que ele tenha ordenado. Que ensinam coisas extra-bíblicas que não estão na Bíblia. Isso existe em todos os lugares. Existiu em todos os tempos da história. Jesus disse que muitos naquele dia chegarão diante de mim e dirão: Senhor, em teu nome expulsamos demônios, curamos enfermos, falamos novas línguas, profetizamos. Ele vai dizer: olha, apartai-vos de mim, vós que praticastes a iniquidade, para o fogo eterno. Com a palavra de Jesus não se brinca. Ele elogia a doutrina dessa igreja, mas ao mesmo tempo ele está dizendo: olha, a doutrina sem amor não serve. Jesus vai encerrar essa carta, como todas as outras cartas, dizendo mais uma vez: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E a minha esperança e o meu desejo é que você que está aí hoje, ouça o que Jesus está dizendo para você. Amém? Amém. O segundo ponto é: nós devemos entender que esta mensagem é uma mensagem específica para a igreja de Éfeso. E hoje ela é uma mensagem específica para esta igreja, Igreja Betel Brasileira. Para você que está aqui, a mensagem é para você. Eu sei que faltaram um bocado de irmãos, né? Faltou um bocadinho de irmãos que precisavam talvez também ouvir a mensagem. Mas hoje Jesus trouxe você porque Ele quer falar com você. Amém? Amém? Então a segunda coisa é esta: a mensagem muitas vezes é específica para a igreja. Por quê? O problema que tem na igreja lá não é o problema que tem aqui. As dificuldades que tem naquela igreja não é o que tem nesta. A realidade que estamos passando não é a mesma realidade da outra. Então, Jesus está falando nesta carta da realidade e da situação específica da igreja de Éfeso. Tudo que ele elogiou, criticou e recomendou foi com base naquilo que ele conhece da igreja. E muitas vezes Deus usa o pastor, Deus usa, por meio da exortação, do consolo, da demonstração, para que os irmãos se arrependam, lembrem de onde caíram, como estavam bem na fé, como estavam bem no ministério da oração, nos seus relacionamentos. E o ser humano, como ele é rebelde e tendencioso, ele começa a dizer: rapaz, eu acho que o pastor disse aquilo porque ele ficou sabendo de alguma coisa da minha vida, alguém caguetou, alguém falou. Mas graças a Deus que aqui Jesus está dizendo: sou eu que revelo, eu estou revelando, eu estou dizendo, e que você se arrependa e que você procure lembrar de onde você caiu e volte à prática das primeiras obras. Embora essas cartas possuírem um endereço específico, elas deveriam ser divulgadas entre as demais igrejas, é diferente. Para que as demais igrejas pudessem orar. Olha, os irmãos lá de Éfeso estão passando, por isso vamos orar por eles. Muitas vezes nós temos que bradar e dizer: irmãos, olhem para a nossa igreja, olhem para o nosso ministério,
Nós estamos enfrentando lutas financeiras, lutas, problemas de relacionamento, frieza espiritual, perseguição. Estamos passando por lutas de pessoas que estão trazendo para dentro da igreja falsos ensinos, heresias. Estamos combatendo isso. E muitas vezes essas lutas, essas intempéries faz com que o nosso coração se torne um coração endurecido, um coração que vê muito defeito e pouca solução. Começamos a apontar para defeitos, criticar tudo e todos. E Jesus está dizendo aqui: olha, esta mensagem é para que vocês se arrependam, que vocês voltem. Vocês começaram muito bem. Eu acredito que cada um desses cristãos que estão aqui hoje começaram muito bem, mas talvez abandonaram o primeiro amor. A vida de oração, a leitura da palavra, o prazer de estar em comunhão com Deus, com os irmãos, e assim vai. Devido às lutas, devido às críticas, às perseguições. E Jesus aqui está dizendo: lembra-te de onde você caiu. Se arrepende e volte. Mas aí um terceiro ponto que eu quero abordar é que, se negligenciarmos essa mensagem, haverá o quê? Consequências indesejáveis. O nome da cidade é desejável, mas se negligenciar esta mensagem, as consequências serão o quê? Indesejáveis. Porque aquela cidade, ou aqueles irmãos daquela cidade, daquela igreja, não queriam que aquela igreja fosse tirada do seu lugar. Não queria que aquele candeeiro fosse retirado. E veja que Jesus trata até a igreja com muito carinho. Diz que o candeeiro é de ouro, é precioso, é uma joia rara para ele. Porém, ele está vendo que aquele candeeiro precisa de conserto, precisa se corrigir. E ele diz que, olha, eu estou escrevendo, como se Jesus tivesse, eu estou mandando essa carta, esse aviso para vocês, com o objetivo de conscientizar vocês que essa igreja tem um Senhor que a conhece, um Senhor que tem o pastor dela aqui, ó, nas mãos. Um Senhor que passeia no meio da igreja, conhecendo a igreja, sondando mentes e corações. Um Senhor que conhece as obras dessa igreja. As obras não é só o que ela faz, é por que ela faz, o que motiva ela a fazer. Um Senhor que conhece as lutas, as perseguições que essa igreja tem enfrentado, as dificuldades, a perseverança, a fidelidade doutrinária, os seus defeitos. Mas um Senhor que vê que essa igreja perdeu a paixão por Ele, está oferecendo a grande e rica oportunidade dessa igreja se arrepender e não fazer as coisas só por fazer. É tão ruim quando isso acontece. E ele está dizendo: olha, caso você não se arrependa, haverá professores. Sabe quando você chega para seu filho e diz: meu filho, não faça isso, e ele continua a fazer, e você diz: meu filho, se você continuar fazendo isso, pode ser que alguma coisa de mal aconteça com a sua vida. Todo mundo já passou por isso. Cuidado com essas amizades, cuidado com a bebida. Se arrepende enquanto dá tempo, muda enquanto dá tempo, porque senão vai chegar um tempo que virá a punição, que virá a cobrança, o juízo sobre a sua vida, e você vai padecer, e você vai sofrer. Só que aqui Jesus está falando isso para uma igreja inteira, que se caso aquela igreja não mudasse o rumo de como ela estava fazendo as coisas para Jesus, de como ela estava conduzindo a doutrina, Jesus ia movê-la. Não era o diabo. Veja que o texto diz: eu venho contra ti. Você já imaginou Jesus contra uma igreja?
Todo mundo diz Jesus é a favor da igreja. É melhor abrir igreja de esquina em esquina, não é? O povo diz, do que bar. Mas Jesus não pensa assim. Jesus quer que uma igreja abra da maneira correta. Que líderes sejam levantados da maneira como Ele quer, como Ele ordena. Ele não quer que a sua igreja cresça desordenada, de maneira despreparada. Ele diz: olha, se você não se arrepender, eu venho contra ti. Está no versículo número 5. Lembra-te, pois, da onde caíste, arrepende e volta às práticas das primeiras obras. Se não venho a ti ou contra ti, e moverei do seu lugar o candeeiro, caso não te arrependas. Você já imaginou Jesus contra uma igreja? Quando eu não me arrependo, quando o meu coração é impertinente, é rebelde, Jesus não está a meu favor, Ele está contra mim. E Jesus não quer estar contra a sua igreja, Ele quer abençoar essa igreja. Por isso Ele manda essa carta, para que esses irmãos se arrependam, para que Ele possa dar prosperidade a essa igreja, para que essa igreja subsista em meio a essas lutas, essas provações. Mas por fim, irmãos, a última coisa que eu quero aqui dizer, que é importante dizer sobre essa carta, é exatamente sobre o arrependimento. O arrependimento sincero é o único caminho para voltarmos a ser o que Jesus deseja que sejamos. Jesus quer que você seja algo. Diga amém? Amém. Jesus quer que você seja algo. Está aqui nessa carta. Foi que ele elogiou para a igreja? Labor. Diga: Jesus quer que você trabalhe laboriosamente na sua obra. Isso não é sinônimo de fervor espiritual. Não é sinônimo. Mas já é alguma coisa. Jesus disse que comigo não junta. Quem não está trabalhando na igreja está fazendo o quê? Está fora do reino. Não tem meu tempo com Jesus. Ou você junta, ou espalha. Mas Jesus também elogiou outra coisa. Que essa igreja fosse o quê? Perseverante. Aqueles que negam Jesus, Jesus faz o que com eles? Não nega também. Aqueles que me confessarem diante dos homens, eu os confessarei. Aqueles que me negarem, eu os negarei. Por isso que eu digo, o mundo é quem inventa essas coisas. Talvez até o diabo pregando nos cultos, como disse Paul Walsh, que o diabo é o maior pregador deste século. Ele inventa mentiras distorcendo a palavra de Deus. Meu irmão, se você não trabalha e não perseverar na doutrina, não é questão que você está frio. Você está fora do reino. Mas Jesus elogiou também aqui que esses irmãos não suportavam hereges, falsos mestres. Ele elogiou: eu tenho a favor de vocês odeiam essas práticas, essas doutrinas, esses ensinamentos, que eu também. E eu vejo muitas vezes pessoas que receberam bom ensino, boa doutrina, depois começam a se envolver com heresias, com falsos líderes, falsos mestres. E Jesus não está dizendo assim: ah, coitadinho, foi iludido, foi persuadido, ele é vítima. Em nenhum momento Jesus está considerando isso. Jesus está dizendo que é tão culpado o falso mestre quanto quem segue ele. Ele chega a dizer: é um líder cego guiando outros cegos, e ambos cairão no buraco. Com Jesus não tem meio termo. Se você conhece a verdade, ame pela verdade. Se você realmente é de Jesus Cristo, confie na palavra de Jesus Cristo. A palavra dele é suficiente. Amém. Nós não precisamos de ensinos extra-bíblicos.
E essa igreja era ortodoxa. O que é uma igreja ortodoxa? Eu vou ensinar a vocês hoje. A palavra orto quer dizer correto, certo. E a palavra doxa quer dizer ensino, doutrina. Ortodoxo quer dizer o quê? Doutrina certa, doutrina correta, ensino correto. Essa igreja era ortodoxa? Sim. Mas estava faltando o que para ela? Ortopraxia. Ou seja, prática correta. Não adianta você dizer, pastor, que palavra bonita. Foi bom demais ouvir. O senhor foi correto. Fez uma boa interpretação do texto, uma boa aplicação. Mas ficar só nisso. Nós temos que praticar a palavra. O Senhor Jesus disse, sabe o quê? Olha, meus irmãos, escute o que Jesus disse em Mateus. Feliz, bem-aventurado é o homem que ouve as minhas palavras e as pratica. Ele é considerado um homem que construiu ou edificou a sua casa sobre uma rocha. Deram os ventos, as tempestades, o navio pôs nessa casa e ela não caiu. Mas o homem que ouve estas minhas palavras e não as pratica é considerado um homem imprudente, que construiu ou edificou a sua casa sobre a areia, e veio o vento, a tempestade, deram contra aquela casa e ela caiu, e grande foi sua ruína. E se você ler o texto, você vai ver que ele estava falando exatamente de pessoas que muitas vezes firmam sua fé em prodígios, em milagres, em exorcismo. E a igreja não deve se fundamentar nisso. A igreja deve estar fundamentada na palavra de Cristo. Foi o que ele ensinou. Tiago, escrevendo a sua carta, ele diz, meus irmãos, acolhei a palavra do Senhor. Pratique essa palavra, não seja apenas mero ouvinte, mas praticando essa palavra, qual é poderosa para vos salvar. O problema não é só conhecer a doutrina. O problema não é só conhecer os versículos bíblicos, o contexto, o texto, mas praticar, meu irmão. O importante não é só saber, é ser. Então vamos deduzir aqui algumas coisas que Jesus quer que nesta noite, esta igreja, eu e você, venhamos nos arrepender. Primeira coisa, crer no correto e fazer errado é pecado contra Jesus. Você até crê no que é certo, mas faz o errado. Às vezes a gente diz, olha, isso aqui é certo, mas quando a gente olha, está fazendo tudo errado. Como diz o pastor Hernando Dias Lopes, nós não precisamos mais de uma igreja que pregue a ouvidos, mas de uma igreja que pregue aos olhos. O povo está cansado de ver a gente falando, olha, meu irmão, tem que amar o próximo, tem que perdoar, olha, tem que trabalhar na igreja, tem que ajudar o pastor. Aí as pessoas veem a gente falando isso, mas a gente faz tudo ao contrário. Quando a gente menos espera, as pessoas veem a gente criticando pastores, falando mal de igrejas, dando mau testemunho, namorando errado, maltratando a esposa passando por cima da autoridade do seu esposo, os filhos sendo desobedientes ao pai. A pessoa diz assim, mas esse era o crente que estava pregando em agonia, que isso era certo e ele está fazendo errado. Um dos outros problemas terríveis que tem acontecido em meio à igreja ortodoxa é que ela procura corrigir os erros dos outros, mas não corrige a si mesma. Como eu falei nessa pregação, a igreja A está errada, a igreja B tem uma doutrina assim, a igreja D está louvando hinos heréticos, mas muitas vezes você está louvando o hino correto, está escutando a doutrina, mas não tem alegria, não tem vida, não tem emoção, não tem motivação, não tem paixão, não se alegra, ouve a palavra e parece um zumbi gospel. Está ouvindo a palavra
insatisfação. A gente olha o pessoal indo para shows mundanos, volta lá uma alegria, uma satisfação, uma realização, porque eles gostam, porque eles amam, e a igreja precisa amar Jesus, e no momento do louvor, da oração, também mostrar com o corpo, com os olhos, com tudo, com a alma, que ama esse Deus, glorificar esse Deus, mostrar com atitude, meu irmão, não é só com palavras, mostre com atitude que você ama esse Deus, glorifique Ele, bata a palma para Ele, louve a Ele com sua vida, com seu corpo, com seu caráter, com sua família, com seu dinheiro, com tudo que você tem. Quando perguntaram a Jesus e disseram: Jesus, qual é o maior mandamento? Ele disse que era amar. Isso eu não disse, mas amar como? Com todo o teu coração, meu irmão. Os caras amam futebol. Quando o Flamengo faz um gol, quase que morre, cai no chão. Sai gritando, sai vibrando. E às vezes a gente está na igreja louvando a Deus, ouvindo a palavra, e a gente não glorifica, a gente não bate uma palma, a gente não faz nada. Isso é a ortodoxia morta. Tem que ser uma ortodoxia viva, que quando a gente ouve a palavra, a gente glorifica a Deus, a gente aplaude a Deus, a gente demonstra que a gente está satisfeito em estar na igreja, em ouvir a palavra, em louvar. Os salmistas, se você lê do Salmo 1 ao Salmo 150, eles mandam louvar com palmas, com danças, com instrumento de corda, com adufes. Deus quer que você se alegre na presença dEle, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Outra coisa que é terrível no meio ortodoxo é um povo que vive procurando defeito nos outros para criticar. Qual o defeito do pastor hoje? Demorou muito na pregação, falou palavras difíceis, falou palavras muito coloquiais. Qual foi o defeito dele? Estava desarrumado o paletó dele, estava desensacado. Qual foi o cabelo dele? Mas às vezes Deus está falando com você e você não prestou atenção. Prestou atenção nos defeitos, prestou atenção no que deveria ser dito, no que não deveria, mas não prestou atenção no que Deus está falando, no que o Espírito está falando à igreja. Procura se criticar nos outros, ver defeito nos outros, mas não se procura ver as virtudes dos outros para amar. Meus irmãos, a disciplina na igreja, a demonstração na igreja, não é para matar o irmão, não é para expulsar o irmão da igreja. Ela visa o quê? Arrependimento, que o outro se conserte, que o outro volte, que o outro seja restaurado. Jesus disse: se tem algo contra teu irmão, vai até ele arguindo. Se ele te ouvir, ganhastes teu irmão. Mas hoje nós vivemos uma miséria espiritual, posso dizer, uma desgraça espiritual, tem que ser graça. Quando alguém erra, já tem aqueles homens, aquelas mulheres religiosas que para dizer: eu sabia que ele ia cair, eu sabia que ele não ia ficar na igreja, eu sabia que dali foi só fogo de palha. Meu irmão, talvez a igreja de Éfeso perdeu esse amor pelo próximo, de tanto querer ser correto demais, certo demais, crítico demais. Às vezes se esquece que até na hora de corrigir, devemos corrigir em amor, visando que as pessoas se voltem para Cristo, estejam perto de Cristo, e que a gente estenda o perdão, a oportunidade dessas pessoas se arrependerem, se consertarem para servir ao Senhor. Meus irmãos, que nós possamos melhorar a nossa maneira de ver o próximo, que não venhamos nos achar tão corretos e os outros desmantelados demais. Vamos nos corrigir também e falar sobre correção em amor. Eu vou concluir dizendo o seguinte, irmãos: que Jesus quer uma igreja fiel doutrinariamente, sim, mas também uma igreja o quê? Viva, alegre, contagiante e motivada. Ortodoxia morta? Não. Ortodoxia prática. Ok, meu irmão, a verdade é essa. Vamos fazer com alegria. Vamos nos amar. Vamos amar os faltosos também. Oferecer, como Jesus está fazendo aqui, a oportunidade de lembrar de onde caíram, de como começaram bem e estão ruins hoje. Lembra-te de onde caíste.
Olha, você estava bem certinho, meu irmão. Você começou a andar no caminho. Volta ao primeiro amor. Volta a ter amor pela igreja. Volta a ter amor pelos irmãos, pela comunhão. Volte a fazer aquilo que Jesus quer que você faça. Não ande pelos seus próprios caminhos. Que nossa boa doutrina, meus irmãos, nos conduza a uma boa comunhão com Cristo e os irmãos em nome do amor. Não adianta essa história de, eu tenho uma boa doutrina, eu conheço bem teologia, mas não pratica. Mas não tente levar a uma mais comunhão com Deus, a uma melhor intimidade com Deus, a ser uma pessoa crítica, ríspida, em tudo que vê, olha, isso aqui está errado, olha, isso aqui não pode, isso aqui não. Que a sua intimidade com Deus, seu conhecimento de Deus, leva a ser uma pessoa mais piedosa, mais de oração, mais espiritual. Outra coisa é que Jesus não quer apenas labor, trabalho, perseverança ou fidelidade. Ele quer que tudo isso seja feito primeiramente em amor. Faça por amor. Faça por amor a Deus. Faça por amor a essa pessoa que está do seu lado. Não faça porque tem que fazer. Não faça porque mandaram. Mas faça porque você tem amor para dar. Porque Deus já derramou no seu coração amor por meio do seu Espírito Santo. Para findar, eu quero dizer que o princípio de tudo estamos fazendo hoje, ou iremos fazer amanhã. Como disse Jesus, seja motivado pelo amor que nós temos a nosso Deus. Se você ama a Deus, você entendeu a mensagem de Jesus Cristo para a sua vida hoje. Que é se lembrar daquele primeiro amor. Talvez até de um amor ingênuo, muitas vezes, mas que fazia as coisas realmente pela motivação correta, por amor a Deus, por amor a Jesus Cristo, por amor aos irmãos, não para ter glória para si, não para ser famoso, não para ganhar dinheiro, não para mostrar que sabe, mas por amor ao nosso Deus. O amor vence as barreiras, o amor é incondicional. Jesus está reivindicando apenas isso nessa igreja. Olhe, lembra-te da onde caíste. Volta à prática das primeiras obras. Uma coisa eu tenho contra ti, e abandonastes o teu primeiro amor. Que Deus abençoe esta igreja, que nós possamos nos arrepender e voltar à prática do primeiro amor. Amém? Que Deus abençoe a sua vida.